Fala galera, tranquilo? A aula de hoje vai ser então a nossa aula para explicar a vocês as diferentes maneiras que eu tenho de calcular o pH e uma escala que talvez vocês não estejam acostumados a falar, que é a escala de pOH. Está escrito errado no slide, o certo é o P ser minúsculo e o H ser maiúsculo, ou o P ser minúsculo e o OH ser maiúsculo. pH significa potencial hidrogeniônico, ou seja, o potencial, ou seja, a capacidade de liberar H+ em solução. E a gente sabe que o H+ é um cátion específico dos ácidos. E a gente sabe em química que não tenho só ácidos, eu tenho também as bases. Então, na base, quando estiver calculando uma base, por exemplo, eu posso usar o potencial hidroxiliônico de hidroxila, que nada mais é do que o OH-, que é o grupo característico das bases. Então, eu posso ter no exercício calculando o pH, que é o muito mais comum, ou posso calculando o pOH, tá? Lembrando que o Pzinho é minúsculo porque é de potencial e o H ou o OH é maiúsculo porque identifica aquele grupo característico tanto dos ácidos quanto das bases. Calculando o pH. Deixa eu botar um negocinho aqui para vocês então. A gente já viu que o pH é uma escala que na verdade foi construída para padronizar a produção de cerveja. Então a gente sabe que a produção alimentícia, a produção industrial, se você não tiver um controle do pH, você vai ter caminhos diferentes de reação. Então muitas vezes a reação se processa de um jeito quando o meio for ácido e se processa de outro jeito quando o meio for básico. Então essa escala de pH, a gente já havia visto numa aula anterior que ela foi feita em função do equilíbrio iônico da água, que era a multiplicação dos íons H+ pelos íons OH- existentes na própria água ao sofrer um processo de autoionização. A gente viu que o produto iônico da água valia 10 na menos 14 e que a concentração de H+ em solução era 10 na menos 7 mols por litro e também a de OH-. Então, em função desses números, eu vou criar depois uma escala de 0 até 14, passando pelo número 7. Só que para você pegar, eu já vou antecipar vocês aqui, né? Ó, como é que eu posso fazer para o número 10 na menos 14 virar 14? Basta você fazer desse número menos o logaritmo. Entenderam? Vamos lá então, eu vou deixar esse menos para fora. Aí o que a gente havia exercitado no cálculo dos exercícios? Quem é expoente passa para frente. Então, eu vou ter menos 14 vezes o logaritmo de 10. O log de 10 é 1. Menos com menos vai dar mais. Eu vou ter 14 vezes 1, que vai ter 14. Entenderam? Por que a escala de pH, então, é menos o logaritmo de H+? Porque, olha só, pessoal, vamos dizer que eu tenho uma solução X, qualquer uma, de um ácido HX, que a concentração dele é de 0,001 mol por litro. Esse número aqui nada mais é do que 10 na menos 1, 2, 3, 4, 10 na menos 5. Se você fizer menos o logaritmo desse número, você vai ter a resposta 5. Simplesmente é o expoente com sinal positivo. Pergunto para vocês no dia a dia, é mais fácil você falar 0,00001? É mais fácil você falar 10 elevado a menos 5? Ou é mais fácil você falar simplesmente 5? É óbvio que falar 5 é mais fácil. Então a escala de pH ela surge para o quê? Para transformar esses números em números que vão variar de 0 até 14, passando pelo 7, de maneira mais fácil de comunicar, de trabalhar no dia a dia. Se você estiver diante de uma base, por exemplo, de soda cáustica, quando você fizer o cálculo, você não vai achar o pH dela.
Você vai primeiramente achar o quê? Achar o pOH. E como é que eu faço para converter o pOH em pH? Novamente, você vai ter como exemplo ou como referência o produto iônico da água. Olha a regrinha que fácil. O pH mais o pOH, a soma deles vai dar 14. Então, se o pOH for 6, o pH vale 8. Se o pOH vale 4, o pH vale 10. Se o pOH vale 0, o pH vale 14. Então, sempre são escalas complementares. Se você perceber, por isso que é uma situação de equilíbrio, né? O produto iônico da água é igual ao quê? Concentração de H+, vezes concentração de OH-. Então, se isso aqui é uma constante de equilíbrio químico, se eu aumentar a concentração de H+, para manter aquele número constante, eu preciso diminuir a concentração de OH-. Então, por isso que elas são escalas complementares. Quando você aumenta uma, diminui a outra. De tal sorte que, somando as duas, a soma vai dar 14. Pronto. Vocês estão aptos a fazer cálculo de pH e de pOH das mais diferentes soluções usadas em química. Vamos calcular o pH. Então, eu vou destacar aqui. Eu quero que vocês calculem o pH de uma solução de um ácido, e eu quero que vocês destaquem na fórmula que ele tem apenas um H+, de concentração 0,001 mol por litro. Esse número de H+, que eu tiver na fórmula do ácido vai ser importantíssimo para eu não errar no cálculo. Então, vamos fazer da maneira convencional, da mais certa. Eu pego esse número aqui e transformo ele em notação científica. Eu vou ter 1 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4. 10 na menos 4 mol por litro. Vamos fazer bonitinho, a gente está fazendo as primeiras vezes agora. Então, vamos lá. O pH, ele é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Vamos à concentração. 10 na menos 4. Como esse ácido tem um H+ só na fórmula, então eu faço esse número vezes 1, que é o mesmo número. Então, para esta solução, o pH vai ser igual a quê? Menos o logaritmo de 10 na menos 4. O pH vai ser igual a menos 4 vezes o logaritmo de 10. O pH vai ser igual a menos com menos mais, 4 vezes o log de 10, que dá 1. Ou seja, essa solução vai ter pH igual a 4. Pergunto para vocês, essa solução vocês classificam ela como ácida, básica ou neutra? Ademir, não precisa nem calcular, né? Se na solução eu tenho a adição de um ácido, o resultado final tem que ser ácido, porque a escala de pH vai de quanto? Ela vai de 0, passa pelo 4, ela chega em quanto? Ela chega em 7 e ela vai até o 14. Abaixo de 7 eu estarei diante de soluções ácidas. Ademir, eu preciso fazer tudo isso na prova? Não. Quem é que já percebeu de cara a resposta mais óbvia? Se acabar com 1 aqui, se acabar com 1, basta você contar o número de casas após a vírgula. Então, essa solução é a solução de ácido que 0,0001. Tem que acabar com 1. Quantas casas após a vírgula? 4. Então, o pH vale 4. Tranquilo? Super simples. Qual é o pH? Qual é o pH de uma solução de hidróxido de sódio? Olha aqui, qual é o pH de uma solução que tem OH. Então, pessoal, vamos fazer assim, com esse número,
vocês primeiro vão encontrar o pOH. E o pH vai ser o que faltar para 14. Tranquilo? O que é que eu faço com esse número? Olha lá, vou fazer a primeira vez para a gente fixar bem o conceito. Tá? Não é uma. O que eu faço com esse número? Transformo ele numa notação científica. 1 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu a resposta. Mas vamos fazer direitinho. Menos 6 mol por litro. O que a escala de pOH é? Ela é menos o logaritmo da concentração de OH menos. Ou seja, o pOH vai ser igual a menos o logaritmo, o 1 eu posso cortar, de 10 na menos 6. É expoente, passa para frente. O pOH é igual a menos 6 vezes o log de 10, que é 1. Menos com menos vai dar mais. O pOH dessa solução, ele vale 6. Ele vale 6. Aí você vai lá, a resposta A, B, C, D e E. Aí você vê o 6 aqui, você já vai lá e marca o 6. Não esquece que você acabou de calcular quem? O pOH, mas o exercício me pede o pH. Aí você sabe que o pH mais o pOH, eles vão totalizar o quê? 14. Então, o pH vai ser igual ao quê? 14 menos o pOH, que é 6. O pH da solução vai ser igual a 8. Tranquilo? Vamos seguir em frente, alterando aos pouquinhos o grau de dificuldade dos exercícios. O que é que você percebe de diferente aqui agora? Tem duas considerações especiais que você deve fazer. Você deve marcar isso aqui, ó, que é o pOH, mas a solução ela é do quê? Ela é de um ácido. E tem um problema, ela não é de um monoácido, ela é de um diácido. Então, quantos H's eu tenho aqui? 2. Então, eu tenho que fazer 2 vezes esse número. Então, 2 vezes 0,01 vai dar 0,02 mol por litro de H+. Entendeu? Nos anteriores era uma monobase, NaOH1. Um monoácido, HCl. Agora é um diácido, então eu multiplico por 2. Se fosse um triácido, multiplico por 3. Se fosse uma dibase, multiplica por 2. A gente trabalhou bastante com vocês, os exercícios eles dão. Mas às vezes é bom lembrar o log de 2 e o log de 3, que você resolve muito exercício. O log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,47. Nesse caso, eu vou ter então, o que eu faço com esse número aqui? Transformo ele em notação científica. Esse número é igual ao quê? 2 vezes 10 na menos 2. Então, o pH vai ser igual menos o logaritmo. Pessoal, esse menos eu vou deixar sempre para depois. Na verdade, ele serve só, como eu havia dito no começo, para acertar o número, para que o número não fique negativo. Jamais marquem em prova pH negativo ou pOH. Ela é uma escala de números positivos, de 0 a 14. pH vai ser igual a menos logaritmo de 2 vezes 10 na menos 2. O que eu faço com o produto? Transformo numa soma. Então, eu vou ter aqui o log de 2 mais o log de 10 na menos 2. O log de 2 vale 0,3. O expoente, que é menos 2, passa para frente multiplicando, e como o log de 10 vale 1, fica menos 2 vezes 1, que fica o quê? Menos 2. 0,3 menos 2, eu vou ter o quê? Menos 1,7. Mas como eu sei que a escala de pH é menos o logaritmo, aquele menos vem para cá em pezinho, ó, e só arruma. Esse é o pH. Não foi essa a pergunta. O exercício perguntou quanto vale o pOH. O que eu faço? O pOH é igual a 14 menos o pH. Então, eu vou pegar 14 e vou descontar 1,7. Resposta
12,3. Cuidado que de certeza que eu vou colocar na prova esse número, que é o primeiro que você calculou. Tá? Mas eu não quero esse número, eu quero a escala complementar, que nesse caso era o pOH. Fechou? Qual é o pH? Fechou. É o pH, fechou. É de uma solução de ácido, fechou. E ele tem um ácido, então ele é o quê? Ele é um monoácido. Então basta eu resolver esse número. Que número é esse aqui? Ademir, esse número é 8 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 na menos 6. O que eu faço com o produto? Transformo numa soma, numa adição. Então, eu vou ter aqui o log do quê? De 8 mais o log de 10 na menos 6. Como é que eu faço para saber o log de 8? Ah, lembra do anterior? Você sabe quanto que vale o log de 2, que ele vale 0,3. E 8 nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 nada mais é do que 2 ao cubo. Então, ó, eu vou apagar esse 8 aqui. Ó, e no lugar desse 8 eu vou colocar 8, que é 2 ao cubo. O expoente passa para frente. O expoente passa para frente. Quanto que é o log? Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 3 vezes o log de 2 mais menos 6 vezes o log de 10. O log de 2 vale 0,3. 0,3 vezes 3, eu vou ter 0,9 menos 6. O que vai dar para mim um pH igual a 5,1. Como era um ácido e era o pH e é um monoácido, eu fiz o cálculo direto com o número. Se fosse um diácido, multiplicaria aquele número por 2. Se fosse um triácido, multiplicaria aquele número por 3. Se fosse o pOH, acharia o pH e descontaria de 14. Tranquilo? Olha lá. Qual é o pH H de uma solução de ácido que tem H? Só que ele é um triácido. Então, eu faço o que com esse número aqui? Eu multiplico ele por 3. Então, eu vou ter 0,0... 3 vezes 6, 18, vai 1, 108. Fechou? 0,0108. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1 dá 10, 0,0108. E agora, o que eu vou fazer aqui? Então, eu sei que a concentração de H+, é igual a quanto? 0,0108. Como é que eu posso decompor esse número, pessoal? Vamos fazer do lado. 108 divide por 2 dá 54. Tranquilo? Divide por 2 dá 27. Divide por 3 dá 9. Divide por 3 dá 3. Divide por 3 dá 1. Então, na verdade, olha só, vamos para cá então. Eu tenho esse número aqui, ele é 108 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4. 108 vezes 10 na menos 4. E eu já vi que o 108 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, vezes 10 na menos 4. Olha lá. Tá vendo que eu decompus aquele número ali inteiro? Então, o que vai ser o pH? Vai ser menos o logaritmo desse númerozão inteiro aqui. O que eu faço com esse número? Eu vou fazer, então, olha lá, o log de 2 ao quadrado mais o log de 3 ao cubo mais o log de 10, 1, 2, 3, na menos 4. Eu vou ter o quê? Expoente para frente, expoente para frente, expoente para frente. Eu vou ter 2 vezes o log de 2, mais 3 vezes o log de 3, menos 4 vezes o log de 10.
Quanto que é o log de 2? 0,3. 0,3 vezes 2, 0,6. Quanto que é o log de 3? 0,47. Isso vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 4, 12 mais 2, 14. 1,41 menos o 4. 1,41 mais 0,6 vai dar 2,01 menos 4. Eu vou ter, então, o pH igual a 1,99. Aqui deu menos, né? Mas a gente sabe que a escala de pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Então, eu venho aqui e acerto com 1. Tá? O pH dessa solução de ácido fosfórico, considerando ele como sendo 100% ionizado. Ainda não acrescentei o conteúdo alfa, grau de ionização, porque o ácido fosfórico não é um ácido forte, então ele não ioniza 100%. Mas quando a gente está praticando os exercícios principais e básicos agora, considere ele como sendo um ácido 100% ionizado. Resposta final, 1,99. Atividades, página 41. Acompanha comigo, então, na apostila para a gente resolver alguns exercícios. A água pura é considerada um meio neutro, pois as concentrações de H+ e OH-, elas são o quê? Elas são iguais. Por isso que a água pura, ela é neutra. Soluções em que a concentração de H+ é maior que 10 na menos 7 mols por litro. Ou seja, soluções que têm mais H+. Elas são soluções o quê? Ácidas. Pessoal, só não confunde, né? Me diz um número maior que 10 na menos 7. 10 na menos 6, tá? E se a solução ela é ácida, ela apresenta pH menor do que 7. Soluções em que a concentração de OH- é maior que 10 na menos 7 são soluções básicas e, como tal, apresentam pH maior do que 7. Complete o quadro com as concentrações dos íons presentes na solução, pH, pOH de cada material e seu caráter, considerando a temperatura de 25 graus Celsius. A gente já viu que a construção da escala de pH se baseou no produto iônico da água. E como esse produto iônico é uma reação em equilíbrio, sofre interferência da temperatura. Vamos lá, pessoal. Ó, concentração de H+, 10 na menos 3. Então, se o H+ é 10 na menos 3, o OH- tem que somar os expoentes menos 14. Então, vai ser o quê? O POH vai ser... Deixa eu... Aí está muito grosso, espera aí. Vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 11. Então, se a concentração é 10 na menos 3, o pH vale 3. E se o OH é 10 na menos 11, o pOH vale 11. Pergunto para vocês, um suco de laranja é uma bebida ácida ou alcalina? Se o pH é 3, e todo mundo sabe disso, o caráter não é se é bom ou mau caráter. Quando eu perguntar em prova qual é o caráter da solução, é se ela é ácida, básica ou neutra. Uma solução de leite de magnésio apresenta concentração de OH- 10 na menos 4. Então, o H+ vai ser o quê? 10 na menos 10. Somando os expoentes, dá 10, dá menos 14. Então, se o H+ é 10 na menos 10, o pH vale 10 e o pOH vale 14. pH acima de 7, solução básica. A água destilada, água pura, ela é neutra. Se ela é neutra é porque o pH dela é 7 e o pOH também é 7. E se ela é neutra, é porque a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Não prevalece nenhum sobre o outro. Vamos encerrar?
O cafezinho. O café é uma bebida ácida, básica ou neutra? O cafezinho. Vamos olhar o pH dele. Olha lá, ó. O pH do cafezinho é 5. Então, o café também é uma bebida ácida. Se o pH vale 5, o pOH vale quanto? O pOH vale 9, já que a soma dos dois tem que dar o quê? 14. Se a concentração de H+ é 10 na menos 5, desculpa, se o pH é 5, a concentração de H+ vai ser 1 vezes 10 na menos 5 mol por litro. E, consequentemente, a concentração de OH- 1 vezes 10 na menos 9 mol por litro. E, finalmente, a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio em solução aquosa, NaClO. O pOH deu 3, então o pH dá quanto? 11. Já que somando os dois, a soma tem que dar o quê? 14. E se o pH dá 11, ela é uma solução bastante básica. Se a concentração de H+ é 10 na menos 11, se o pH é 11, então a concentração de H+ vai ser 10 na menos 11 mol por litro. Se o pOH vale 3, então a concentração de OH- vale 10 na menos 3 mol por litro. Fechou, galera? Ó, bem facilzinho, bem tranquilo, isso cai bastante em vestibular. Se é ácido, se é básico, se é neutro, calcular o pH, calcular, indicar a solução, entendeu? Usar o indicador aqui com coloração X é ácido, Y é básico. As soluções, os fluidos corporais, a medição do pH, isso aparece muito em biologia também, é um assunto bastante cobrado no ensino médio, na graduação, na faculdade de vocês, quem fizer algum curso de ciências naturais e da terra, né? De ciências naturais, de cursos biomédicos, oceanografia, biologia, química, engenharia florestal, zoologia, veterinária, odonto, medicina, farmácia, enfermagem, pH, controle, cálculo, indicador, isso é um assunto que sempre cai. Importantíssimo você ter esse domínio sobre esse assunto. Vai ficar aqui em cima o link daquela minha aulinha sobre relembrando propriedades básicas do logaritmo, caso alguém tenha ainda alguma dúvida quando envolver cálculos um pouquinho mais complexos. Beijo para vocês, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, nos vemos no nosso próximo encontro em EAD. Abraço, fui!